Tá gravando. Aleluia! Soldado de Cristo. Patriotas do Brasil. Aleluia! Louve ao Senhor, Brasil! Adore o nome de Jesus, aquele que vive e que reina para sempre. Oh, aleluia! Bendito seja o nome de Jesus. Aleluia! Quero saudar todos os irmãos na gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora eu quero convidar você para nós orarmos e meditarmos na bendita palavra de Deus, aquele que vive e que reina eternamente. A nossa temática de hoje é muito importante para a nossa vida espiritual. Vamos orar, meus amados e queridos irmãos. Aleluia. Senhor meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, aquele que vive e que reina para sempre, nos abençoa, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Abençoa a nação brasileira, as Forças Armadas do Brasil, Exército, Marinha, Aeronáutica, Polícia Federal, Polícia Militar, Guarda Municipal, aleluia. Abençoa, meu Pai, Santo Deus, abençoa ricamente a Guarda Nacional, abençoa, meu Pai, o Presidente da República. Dar a ele, meu Pai, a força e a graça para reger a nação como presidente da República. Dá livramento, meu Pai, à nossa nação. Tenha misericórdia do povo brasileiro, Senhor. Ajuda-os em tudo, meu Pai, pelo poder do nome de Jesus, aquele que vive e que reina para sempre. Abençoa as igrejas, abençoa o teu povo em todo local, Pai, onde esteja, em todas as igrejas, aleluia, do Brasil e do mundo, em nome de Jesus. Pai querido, abençoa as denominações pelo poder do nome santo do eterno Salvador e Criador. Aleluia, em nome de Jesus, abençoa a América, Pai, do Norte, América do Sul, América Latina, Pai, abençoa, Senhor, aleluia, a Europa. Tem compaixão daqueles que perderam e estão perdendo seus entes queridos. Sê conosco, em nome de Jesus, aquele que vive e que reina para sempre. Aleluia! Louvado seja o precioso nome de Jesus. Aleluia! Santo é o nome de Jesus. Glória a Deus. Então, meus irmãos, após orarmos, nós vamos meditar na nossa temática hoje. E a temática de hoje é: Paulo
admoesta a igreja e lembra dos 3 anos de ministério em Éfeso, capítulos 20, versículos 28 a 31 de Atos dos Apóstolos. Diz assim: olhai por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão ao rebanho. Aleluia! E que de entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai. Aleluia, bendito seja, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei, noite e dia, de admoestar-vos com lágrimas a cada um de vós. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Vamos meditar na palavra de Deus, a palavra do Deus vivo. Glória a Deus. Olha que mistério maravilhoso. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus Cristo! Oh, glória! Muito bem, meus amados, está chovendo, graças a Deus, é maravilhoso, Deus mandando chuva do céu para nós, glória a Jesus, chuva no Ceará, glória ao Senhor. Amados, primeiro de tudo, nós temos que olhar, aleluia, por nós, primeiramente pela nossa vida, olhar para a nossa conduta, analisar, observar a nossa conduta, de maneira que nós venhamos examinar e nos policiar, aleluia, e depois pelo rebanho, o rebanho do Senhor, o rebanho a qual Ele comprou o seu precioso sangue. O rebanho não é dos pastores, nem dos evangelistas, nem dos missionários, nem dos bispos, nem dos presbíteros, diáconos, auxiliares, obreiros. O rebanho é do Senhor Jesus e devemos cuidar com amor, aprendendo uns dos outros, com sinceridade, com responsabilidade. Louvado seja o nome exaltado do Senhor, porque o Espírito Santo nos constituiu. Bispo, o original, pode significar supervisores que supervisionam o rebanho do Senhor, no sentido de edificar, ensinar na sã doutrina. Louvado seja o nome do Senhor. Apacentar a igreja de Deus significa comunhão, significa compreensão, significa unidade, sabedoria, aleluia, que Ele resgatou com seu próprio sangue. Jesus é Deus, mas depois nós vamos apresentar alguns conceitos teológicos que outras igrejas e
e outros conceitos. Mas Jesus é Deus, na mesma essência, aleluia, no mesmo poder, onisciente, onipresente, onipotente, porque não foi o Deus Pai que derramou seu sangue, mas enviou seu Filho, aleluia, aleluia, louvado seja, e assim sendo, Jesus nos resgatou, sendo Ele Deus, e o Pai, com todo amor, o enviou. Vamos classificar desta maneira, aleluia. Após isso, nós vamos explicar a situação de versões e interpretações. Versículo 29. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis. Nessa parte A do versículo, Paulo estava dizendo que homens sem misericórdia, sem piedade, aleluia, iriam destruir alguns, enganar com falsas doutrinas e falsos conceitos, heresias e etc. Imagine hoje, meus irmãos, como é que não está. Bendito seja o Senhor, que não pouparão o rebanho, mercenários, que não poupa, que não tem compaixão do rebanho, aleluia, o 30, e que de entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si, aleluia. Paulo está repreendendo, admoestando a igreja a não se iludir com os enganadores, aleluia. O 31 diz: portanto vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar, repreender com lágrimas a cada um de vós, com amor, com sentimento amoroso, porém com justiça. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Justiça, meus amados, é isso que nós devemos entender acerca da justiça, não com arrogância, mas com amor, aleluia. Bendito seja o nome de Jesus, aquele que vive e que reina para todo sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados, vamos agora trazer uma nota teológica a respeito do assunto. Este versículo apresenta um difícil problema textual. Então, algumas igrejas entendem dessa maneira, alguns teólogos, e vamos explicar o porquê. Bendito seja o nome de Jesus, aquele que vive e que reina para sempre. Amados, o melhor dos textos e o mais natural é o que fala da igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue. Neste contexto, entretanto, Deus refere-se ao Pai. Essa era o termo original. Quando se tratava de Deus, muitas das vezes se tratava do Pai. E depois, em alguns textos, e muitos textos, Jesus Cristo, seu Filho. Então, meus amados irmãos, em nenhum lugar das Escrituras encontramos menção do sangue de Deus. Esse é um conceito necessário para nós discernirmos. Portanto, importantes textos antigos dão à Igreja do Senhor. Veja bem, isto, entretanto, é decididamente uma versão inferior à Igreja de Deus, que deve ser preferida.
é possível traduzir assim: o qual ele comprou com o sangue do seu próprio filho. Seria aí a versão mais adequada, mas a essência é a mesma. Deus é o mesmo, aleluia, na sua essência. Então a essência é a mesma. Glória a Deus. Vamos entender desta forma, porque nós temos que explicar as questões de interpretações, versões, para nos adequar ao assunto. Observando o versículos 29 e 30, Paulo predisse que a igreja dos Efésios teria dificuldades, aleluias, oriundas de dois ou de duas fontes: lobos vorazes, é um ditado popular, até mesmo bíblico, até mesmo judaico, lobo vestido de ovelha, ou travestido de ovelha. Pessoas que são disfarçadas, têm uma boa locução, talvez melhor do que eu, têm uma exegese distorcida, têm uma aparência que chama a atenção, até imitam os dons espirituais, até profetizam também, oferecem bênçãos e mais bênçãos, sem nenhuma disciplina, capitalismo, ego, satisfação sem sofrimento. Eu creio que isso é inadmissível diante das Escrituras, que entrariam na igreja vindo de fora e falsos mestres, ou seja, falsos ensinadores. Por isso é que o que nós ensinamos devemos confirmar com as Escrituras e deixar em aberto para que as pessoas tirem as suas conclusões por causa do livre arbítrio. Mas o que é de Deus é de Deus, o que é do homem é do homem. O que não pode é ferir a sã doutrina, é macular o texto. Aleluia! Glória a Deus! Isso não pode. Por isso que tudo tem que ser devidamente, cuidadosamente apreciado. Aleluia! Mestres que se levantariam no meio dela para desviar da fé os discípulos, os seguidores de Jesus, aqueles que aprendem a sã doutrina, aqueles que estão firmes na sã doutrina, eles querem desvirtualizar, influenciar ao mal. É isso que eles querem. Mas o Espírito Santo está em nós para nos guiar, porque todos quantos são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, amados, o desenvolvimento da heresia em Éfeso, e hoje tem, até no meio evangélico, centenas de seitas heréticas com, aleluia, fachada de evangélico. Tenhamos cuidado, irmãos. Existem também os desigrejados, que eu acredito, eu não tenho muito bem a soma, mas deve ser aí uns 10 a 12 ou 13 milhões de desigrejados. Quem são os desigrejados? Deixaram a instituição, a denominação, por tristeza, por decepção, outros por rebeldia e outros por motivo pessoal e não pertencem a nenhuma instituição, mas fazem aglomerações e fazem reuniões escusas sem nenhum apoio firmado, legal, institucionalmente falando.
E tem também os isolados, mas também esses isolados são pessoas que se adaptaram somente a redes sociais e não participam mais nem do grupo dos desigrejados, nem do grupo, nem dos que estão institucionados. Irmãos, devemos participar das lives, porque é a mensagem de Deus espalhada, mas devemos nos reunir, estarmos unidos como corpo de Cristo, fisicamente também, não somente como corpo invisível, misto de Cristo, mas como corpo de Cristo, aleluia, membros misticamente, ou seja, vários membros de vários lugares, porém um só corpo, porque a igreja primitiva, a sua raiz, a sua fundação, o próprio Jesus reuniu o povo para estar juntos, ali partilhando da comunhão, e também a oportunidade de estarmos nos templos. Por que nos templos? Porque é um momento em que Deus nos dá a oportunidade de estarmos ali partilhando juntos, aleluia, e adorando o nome do Senhor. Então é necessário ter sabedoria. Também tem os filósofos cristãos que misturam a filosofia com o cristianismo. O cristianismo é distinto da filosofia. Aleluia! Filosofia é uma coisa e o cristianismo é outra. E existe essa ramificação filosófica que nós devemos analisar. Paulo passou por esta situação em seu tempo. Fica o meu conselho, a minha recomendação a todos, para mim também. E agora nós vamos terminar apenas lendo um texto bíblico que está em 1 aos Timóteos, capítulos 1, versículos 3 ao 7. Como te roguei, quando parti para Macedônia, que ficasses em Éfeso, para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina. Alguns, porque não se generaliza. Existem os fiéis, os contradigentes e os fiéis dentro de uma igreja. Nós temos dentro de uma igreja no sentido de ajuntamento, no sentido de estarmos juntos. Amados, nós temos que estar preparados, senhores obreiros, melindrosos, muitos deles, basta ser contrariado por alguma coisa, já se apavora, já fica fora, abrindo aqui aspa, fora da direção do Espírito, já se irritam facilmente. Esse tipo de obreiro não está preparado para o fim dos dias, que poderá acontecer coisas terríveis até no meio da igreja. Preparem-se, deixem as picuinhas, deixem o ego, aliás, dominem o ego, porque senão vocês não vão aguentar a fazer a obra de Deus nos últimos dias, assim como era na igreja primitiva. Imagine se Paulo fosse ficar melindroso com tudo que ele ouvia, com tudo que alguém lhe contestava. Aleluia! As pessoas ficaram muito aquém da realidade bíblica. Precisamos nos fortalecer emocionalmente, espiritualmente, moralmente. Há uma fraqueza moral também no meio de obreiros, porque Paulo está exortando a obreiros, ou todos aqueles que fazem a obra de Deus, independente de ser obreiro. A igreja também não pode ser melindrosa. As mulheres que são mais sentimentais dão vazão aos sentimentos. Senhores maridos, ajudem suas esposas a serem fortes, a serem vigorosas, no sentido de combater o mal e de não deixar o sentimento oprimir as vossas esposas.
não deixar o sentimento entrar e atrapalhar o bom andamento da obra de Deus nas suas vidas, nos seus ministérios. Aleluia! Louvado seja o Senhor! Bendito seja! Sejam valentes no Evangelho, enfrentem o mal. Se alguém falar alguma coisa com você e Deus lhe der direção, vá até ele, fale segundo a graça de Deus, mas não se oprima, não fique oprimido em depressão por causa dos outros, porque o Espírito Santo está na tua vida. E nesse momento, aonde está o Espírito Santo? Que os apóstolos apanhavam por amor do Evangelho e permaneciam firmes, tinham suas tristezas, seus momentos. Mas por que as pessoas hoje, elas são tão diferentes das pessoas dos tempos bíblicos? Vamos analisar isso. Nós temos que estar pautado na Bíblia em todos os sentidos. Aleluia! Nem se deem a fábulas, conjecturas que não levam a nada, mentiras, usando a Bíblia, invencionice, que não tem nada a ver com a doutrina, com a palavra de Deus. Aleluia! Ou as genealogias, histórias genealógicas que não edificam, somente aquelas que edificam, que dão sentido da linhagem bíblica. São intermináveis essas genealogias. Não falo da genealogia no sentido de conhecer e entender a linhagem, as raízes, as nações, a partir do ponto bíblico. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor, que mais produz questões do que edificação de Deus. Ou seja, meus amados, existem discussões televisivas, discussões teológicas, que em alguns casos não levam a nada. Aleluia! Então, amados, é para ibope. As pessoas querem ibope. O Evangelho não é ibope. O Evangelho é a palavra de Deus, pregada para a salvação daqueles que creem. Aleluia! Então, amados, que consiste na fé, assim o faço agora. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Olha aí, irmãos, nós estamos descobrindo na prática quem ama, quem não ama, quem é hipócrita, quem é um mero religioso. Como é bom, como é maravilhosa a luta, a tribulação. É muito bom a tribulação, é maravilhosa. Ela precisa acontecer para disciplinar a mente e disciplinar o ego, disciplinar, aleluia, as pessoas. É muito bom, irmão, tribulação é maravilhosa, porque foi Deus que permitiu para trabalhar no caráter dos crentes e dos não crentes também. Oh, glória a Deus, é muito bom, irmãos. Tem gente que tem medo de tribulação, tem gente que só quer bênção. Não é assim, irmãos. Deus, Ele permite a tribulação também para ajustar a nossa conduta. Aleluia! E uma fé hipócrita não funciona. Uma fé que não é a fé salvadora, salvífica, que não é a fidelidade. Fé sem fidelidade é fingida. Fé sem ter fidelidade a Jesus é fingida. Aleluia! Louvado seja Deus! Então, meus amados, o versículo 6 é porque eu estou falando palavra por palavra dos versículos, que eu valorizo cada letra, cada vírgula,
de cada palavra, que foi muito sofrimento para essa palavra chegar até nós. Aleluia! Do que desvia, aliás, versículos 6. Do que desviando-se, alguns se entregaram a vãs contendas, discussões, falatórios, rixas, ou seja, meus irmãos, palavras torpes, falar mal dos outros. Que hipocrisia, que edificação há para aqueles que falam mal dos outros. Deus está sondando tudo, observando tudo. Que edificação leva a isso, meu irmão? Minha irmã, fala mal do governo, fala mal do crente, fala mal do pastor ou não pastor, ou da ovelha, fala mal de Bolsonaro, de Lula. Vocês vão resolver o problema do Brasil? Então não vão. Deixe para lá, fale do que for bom, fale do que vai edificar, porque isso pode comprometer a sua vida espiritual e a minha. Eu não gosto, irmão, de que ninguém fale mal de ninguém perto de mim. Eu não gosto dessas coisas. Eu não aceito isso. Aleluia! Se nós temos uma questão de resolver, vamos resolver de maneiras biblicamente corretas. Querendo ser mestres da lei e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Irmãos, senhores obreiros, aqueles que pregam o evangelho, não fale daquilo que não sabe. Não faça uma salada sem fundamento. Faça corretamente. Porque tem gente que decora versículos, é bonito, é maravilhoso. Mas temos que sistematizar o assunto, para não ficar uma salada e o povo não tem edificação porque não entende. Que o importante é compreender o que a Bíblia está dizendo. Então vamos ter consciência textual, exegética, esmero, porque o Espírito Santo usa, mas também nós devemos se esforçar para aprimorar o que nós devemos falar, irmãos. Existem pessoas que há anos e anos não conseguem seguir essa regra, embora respeitamos os mais idoutos.